Amigos, sejam bem-vindos. Sexta-feira, à altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol. Sou sozinho, ainda temos aí a ausência do Chico e o Ricardo grava na terça, portanto teremos aí depois um episódio já com os primeiros jogos. Se calhar vamos focar um jogo em cada conferência, detalhar aqui alguns pontos que vimos desse jogo, mas depois na terça-feira temos então esse episódio. Hoje a falar aqui sobre algumas questões. Antes de mais, só para dar já a nota, para ficarem já com essa ideia, e depois na terça eu também voltarei a falar disto. Portanto, gravaremos episódio na terça-feira, mas depois iremos parar pelo menos 2 semanas. Ou seja, não gravamos na terça a seguir, nem na sexta, e gravaremos depois. Eu vou estar ausente, a maioria de vocês sabe porque é que eu vou estar ausente, portanto vou tirar aqui alguns dias, mas depois voltarei ali a meio dos jogos se calhar a meio não, já no final dos jogos da primeira ronda, mas depois a seu tempo nós comunicamos, ou eu comunicarei. Vou estar aí ocupado. Ora bem, o que é que temos aqui para falar? Temos aqui algumas coisinhas, né? Algumas equipas que já foram eliminadas, algumas trends que temos aí na liga. Primeiro só falar de uma coisa que me irritou nestes últimos 2-3 dias, que foi a situação do Luka e a situação do Cade. E não me irritou pelo motivo óbvio de eles terem sido qualificados para os prémios. Isso acho perfeitamente legítimo, tanto o Luka como o Cade na casa dos 34, 35 minutos por jogo, portanto, independentemente de terem jogado 64 ou 63, se formos ver, por exemplo, os minutos, e se quisermos comparar com os minutos de Victor Wembanyama, nem há comparação, não é? Mas isto para dizer o quê? Irritou-me. Portanto, a Liga, quando criou a regra dos 65 jogos, nas regras dessa regra, tinha lá previsto que, em casos excepcionais, poderia haver aquilo que eles chamam o arbitration, portanto, levar isto junto de uma parte independente, e essa parte independente dar um parecer que normalmente depois a Liga iria seguir. Em casos excepcionais, então, poderiam ir a esse vamos chamar, árbitro externo, e esse árbitro externo decidiria ou daria um parecer que a Liga depois aceitaria como decisão. Quando saiu essa ideia, eu fiquei um bocadinho na dúvida, porque, quer dizer, isto abre aqui uma série de não é? De premissas, não é? Os jogadores então vão poder estar-se constantemente a entrar nesse processo. Ok, nos primeiros anos isso não aconteceu, ou pelo menos se aconteceu não foi publicitado. Este ano, devido aos jogadores que estavam a pedir esse processo, 3 All-Stars, 3 provavelmente All-NBAs todos, Luka, Cade Cunningham e Anthony Edwards, imaginou-se que pudesse entrar então nesse processo. Qual é que é o problema? É que não entrou nesse processo. A Liga simplesmente, antes de entrar nesse processo de arbitragem, digamos assim, tomou a decisão unilateralmente e diz: ok, o Cade e o Luka podem-se qualificar, o Anthony Edwards não se pode qualificar. E teríamos que ir caso a caso. Eu acho que, por exemplo, o caso do Anthony Edwards, ele não teria grandes hipóteses, porque não havia aqui uma situação excepcional para ele se qualificar. No Luka, sabemos bem a questão do filho, falhou 2 jogos, teve que ir à Eslovénia, estamos todos de acordo. A questão do Cade, e eu fico feliz pelo Cade estar nomeado, ou poder estar nomeado para os prémios. A questão do Cade é uma questão específica, porque a Liga disse: ok, como foi uma lesão estranha em contexto de basquetebol, ele qualifica-se. E a minha pergunta é: todas as lesões são em contexto de basquetebol? Todas. Uma entorse, partir uma perna, um estiramento, é tudo em contexto de basquetebol. Ok, não é uma lesão estranha. A lesão do Cade é um pulmão a colapsar. Ok, estamos de acordo. É mais grave. Mas isto, depois vamos analisar que é a gravidade das lesões. Então, se um jogador partir uma perna no jogo 63, é uma lesão absolutamente grave, não é? É uma freak action. Portanto, estamos aqui a abrir a porta. A Liga tem este problema, sempre teve, que é: coloca a regra, coloca naturalmente aqui uma exceção, e depois começa a alargar essa exceção. Eu concordo com a maioria das pessoas e o Ricardo costuma dizer isso também, que está na altura de começarmos a pensar aqui em vez de ser jogos,
minutos. Ou seja, um jogador pode fazer, vamos por aqui, vou tirar um número ao calhas, 55 jogos, qualifica-se, mas tem que ter um total de minutos superior a X. Aí parece-me interessante, parece-me inteligente. Vamos ver. Certamente teremos se calhar pequenos tweaks nesta decisão da regra dos 65. Posto isto, temos Luka, temos Cade na possibilidade de qualificarem-se para os prémios. E agora vem a decisão, porque nós sabemos que Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama estão no top 3 de finalistas para MVP, provavelmente, vou assumir. Sabemos também que estes 3 estarão certamente na First Team All-NBA. Sobram 2 lugares. Sobra o lugar do Luka e, na minha opinião, o lugar do Cade. O que significa que, por exemplo, Jaylen Brown vai provavelmente cair dessa lista. E quem diz Jaylen Brown, outros jogadores que pudessem aparecer, deixa-me só ver aqui o que é que eu tinha quando fiz aqui as minhas All-NBA. Eu não meti aqui. Sexto homem, treinador. Está aqui. Exatamente, eu tinha Jaylen Brown. Eu acho que o Ricardo tinha o Kawhi Leonard. E portanto isso tudo vai mexer, porque não haverá grandes dúvidas que o Cade e que o Luka vão estar na First Team All-NBA. A grande dúvida é quem é que vai ficar em quarto lugar na lista para MVP, se vai ficar o Luka ou o Cade. Eu iria Luka, apesar de reconhecer que o Cade durante mais tempo foi mais completo, mas o Luka, quando explode ali fevereiro, março, explode a um nível ofensivo que o Cade não tem, que aliás que pouca gente tem, diria que se calhar ninguém tem, com exceção de um Shai Gilgeous-Alexander eventualmente, ou um Anthony Edwards. E portanto, muito, muito interessante esta luta e o impacto que a entrada do Cade nas equipas All-NBA vai ter. E também na corrida para MVP. Estou muito curioso para ver. Eu acho que o Luka vai acabar por ser, até por estar em Los Angeles e o Cade estar em Detroit, mas não deixa de ser interessante. Posto isto, esta foi uma das coisas. Segunda coisa, tivemos os jogos de play-in. Tivemos jogos play-in, ainda vamos ter 2. Eu por acaso achava, ou na altura quando disse que gravava na sexta-feira, fiz confusão porque eu achava que os jogos de decisão do 8º lugar eram ontem à noite. Fiz confusão nos dias. Não, é hoje à noite. Portanto só teremos a playoff picture completa hoje de madrugada. Mas na realidade, sinceramente, se eu olhar para o Oeste, independentemente de estarem os Suns ou os Golden State Warriors, não parece relevante. Acho que os Thunder vão passear na primeira ronda. Poderá ser um bocadinho mais relevante, e quero começar por aí, se os Charlotte Hornets eliminarem os Orlando Magic e se qualificarem. Acho que os Hornets podem dar mais trabalho aos Pistons. Favoritismo total para os Pistons, naturalmente. Não nos podemos esquecer, e se puxamos aqui a fita um bocadinho atrás, eu não sei se não, acho que não é o último jogo, acho que é o penúltimo jogo entre Pistons e Hornets. Deu porrada, se bem se recordam, suspensões, uma confusão imensa, o Isaiah Stewart lá envolvido, já não me lembro quem é que foi o jogador com que ele se pegou. Terá sido o Moussa Diabate, eu acho que terá sido o Moussa Diabate. O Isaiah Stewart levou para aí 7 jogos, já nem me lembro ao certo quantos jogos é que ele levou, mas levou muitos. Uma série de jogadores foram suspensos, portanto não me importaria nada ter aí uma série quentinha. Isto significaria, e já vamos aos Charlotte Hornets, vamos começar com o Orlando Magic. Isto significaria que os Orlando Magic seriam eliminados. Eu e o Ricardo já tocámos aqui em algumas coisas. O último jogo da fase regular deles foi uma coisa absolutamente estranhíssima. E este jogo de play-in entre os Hornets e os... Com quem é que foi? Com quem eles jogaram? Entre os Hornets, entre os Magic e os Philadelphia 76ers, sem Joel Embiid, foi algo inacreditável. Nós sabemos que a relação certamente não está boa, sabemos que independentemente do que aconteça, o treinador vai ser despedido. Mas aquilo que Paulo Banchero fez ontem
Ontem não, anteontem. Foi absolutamente dramático. Portanto, eu vou só aos números mais básicos. Jogou 36 minutos, foi o pior plus-minus da equipa, menos 17. Lançou 7 em 22. 0 em 5 lançamento de 3 pontos. 6 turnovers. 4 ressaltos. Não, 5 ressaltos e 4 assistências. Eu estive a ver o jogo, estive a rever o jogo ontem de manhã. O Paulo Banquero, a certa altura, teve um tratamento à la Ben Simmons. Ben Simmons, se calhar, é um bocadinho exagerado, mas teve um tratamento de um non-shooter, um jogador que não tem impacto ofensivo. Ou seja, a distância, quando ele recebe uma bola para um catch and shoot de lançamento de 3 pontos, a distância que ele tem do defesa mais próximo é enorme. Eu fui ver os dados, ele em vários momentos onde ele não lança, o defesa mais próximo está a largos metros. Largos metros. Primeiro, não tem confiança, e depois já não é considerado uma ameaça em lançamento, seja de lançamento exterior, seja mesmo até de mid-range, porque ele teve lá 2 mid-range onde ele não lança. Ora bem, isto é um problema. É um problema porque mesmo que ele não seja um bom lançador, não é preciso ser um Steph Curry para ser um All-NBA, mas ele tem que ser uma ameaça pelo menos credível. Ou seja, os defesas têm que estar pelo menos perto, que é para quando ele receber a bola poder pelo menos utilizar a arma do não lanço, mas penetro. Ora, se eu tenho 5 metros de distância para o meu defesa, quando eu penetrar, o defesa tem mais do que tempo para se posicionar e quebrar. Não foi isso que aconteceu. E por isso é que temos este 7 em 22, porque muitos destes lançamentos são layups completamente forçados. E eu fui ver os dados, para já, os dados da carreira de Paulo Banquero, com ele em campo. Portanto, estamos a falar de 4 anos. O net rating dos Orlando Magic é negativo. É negativo 0.3. Este ano, 0.5. No ano passado, onde ele até não faz muitos jogos, no ano passado, quando ele faz os 46, não faz muitos jogos, mas até estava a jogar bem. Aliás, eu acho que até parecia. Ele marca aquele jogo dos 50 pontos, depois tem aquela lesão do oblique e não sei o quê, mas parecia que ele estava a encontrar aqui qualquer coisa. Mesmo assim, o net rating dele foi o pior, ou seja, o net rating da equipa com ele foi o pior da carreira dele, negativo 1.2. Ora, um jogador que é Supermax ser pior a equipa com ele em campo é muito preocupante. Portanto, é um problema. Eu acho que também não quero entrar aqui em ultra exagero. Acho que uma mudança de treinador, uma mudança de sistema pode ajudar. Qual é que é o único alarme que eu coloco aqui? Durante 2 anos havia muito aquela ideia de que, ok, esta equipa tem problemas, o Banquero, o Franz Wagner não são lançadores, ou pelo menos não dão um espaçamento que seria preciso, são jogadores relativamente, não é que sejam parecidos na forma de jogar, mas são em posições semelhantes, ok, mas os Orlando Magic ainda têm espaço salarial e assets para ir ao mercado. Os Orlando Magic já não têm espaço salarial. Para o ano eles já vão ser o 10º maior payroll da NBA. Deixem-me até ver aqui uma coisa, porque eu acho que obviamente já vão estar no tax largo. Desculpa. First Apron Space. Já vão estar no First Apron. E atenção, o plantel ainda não está completo, ou seja, ainda vão haver aqui mexidas. Portanto, já não há espaço e os assets já se foram, porque eles gastaram 4 picks de primeira ronda na troca pelo Desmond Bane. Portanto, é um problema. Não acho que seja motivo para fazer aqui uma move de calamidade, não. Acho que independentemente de haver necessidade de fazer aqui uma mexida, olhar aqui para alguns salários que estão um bocadinho a mais,
há aqui muitas avenidas, porque há talento. Olhamos para Jalen Suggs, Desmond Bane, Paulo Banchero, Franz Wagner, Anthony Black. São jogadores de grande talento, portanto, facilmente a equipa consegue criar aqui um ecossistema positivo, mas ficam os sinais de alerta. A equipa ainda vai jogar, portanto, ainda poderá ir ao playoff. Eu acho que a ida ao playoff é, no fundo, o arrastar do problema. Acho que não terá interferência, e acho que o matchup Detroit-Orlando será bem menos interessante do que o matchup Detroit-Charlotte. Vamos ver o que é que vai aqui acontecer. Em relação ao Charlotte Hornets, tivemos a experiência Charlotte Hornets no jogo play-in. Eu sei que foi uma equipa que acompanhámos muito a partir ali de janeiro, especialmente quando o Moussa Diabate entrou no 5 inicial, e tiveram aquele 5 inicial com o melhor net rating da NBA, o Lamelo, o Brandon Miller, Con Canipel, Miles Bridges e o Moussa Diabate. Mas ontem não, na terça tivemos a experiência total. Caos, Lamelo Ball absolutamente descontrolado para o positivo e para o negativo. Portanto, descontrolado, já vamos falar da falta, descontrolado porque naquela reta final tem aquele turnover absolutamente insano, mas depois também tem aquele lançamento, o 2+1 absolutamente insano. Defensivamente, muitas vezes batido. Há lá um lance onde ele é batido num backcut completamente a dormir. Acho que é o Jaime Racas, se não estou em erro, completamente a dormir. Mas depois do lado ofensivo é ele que faz o motor andar. E se tínhamos dúvidas sobre a questão do Con Canipel, não ser ele o principal ativo no sentido, claro que é o principal ativo, mas não ser ele o principal responsável pela explosão dos Charlotte Hornets, e ser Lamelo Ball, tivemos a clareza disso no jogo play. Con Canipel foi sentado na reta final do jogo, não está numa slump, prolongou essa slump para o jogo de play-in, e vamos ver como é que ele responde agora no jogo mais importante da carreira dele, o jogo que poderá dar a ida ao playoff ao Charlotte Hornets. Portanto, foi a experiência do Charlotte Hornets. Correria, loucura, Zion, não é Zion, incrível. A forma como eles desconstroem uma defesa com constantes movimentos, com constantes ações simples, mas constantes, não é? E depois, claro, uma enxurrada de lançamento exterior que quando entra fica difícil de... Queria só abrir aqui fica difícil de lutar contra, não é? E portanto tivemos a experiência total. Em relação a Lamelo Ball, eu teria suspendido Lamelo Ball. Acho que para já, eu nem tinha bem esta noção, mas entretanto já saíram uma série de clipes do Lamelo a fazer coisas relativamente semelhantes, uma delas até o Bam Adebayo num jogo há 2 anos, não estou em erro. Eu teria, se os árbitros tivessem visto, imagino que poderia ter levado uma flagrante 2 e seria expulso. Faz lembrar um bocadinho aquela situação do Lu Dort ao Nikola Jokic no início da época, ou ao meio da época, onde o Lu Dort é expulso por também fazer uma rasteira assim com o pé ao Nikola Jokic. Não é com a mão, mas é com o pé, uma rasteira. Eu teria expulsado o Lamelo Ball. Não expulsando no jogo. Acho que a Liga, que lhe deu uma flagrante 2, não o suspende. O que é estranho. Normalmente, quando há retroativos, a Liga, por norma, ao dar a flagrante 2, depois suspende o jogador. Não foi o caso. Jogo de absoluto caos. 56 lançamentos de 3 pontos, portanto, mais lançamentos. Aliás, praticamente o mesmo número de lançamentos de 3 pontos do número de lançamento de 2. Esta equipa lançou 56 vezes de 3 pontos. Não é que tenha marcado uma eficiência gigantesca, apenas a 32%, mas foram 18 triplos que entraram ali, portanto é uma diferença absolutamente incrível. Os Heat seguraram-se porquê? Porque ao contrário do Charlotte Hornets, esses sim tiveram uma boa eficiência de lançamento de 3 pontos, 39%. Marcaram 16 triplos, menos que os
Hornets, mas precisaram de menos tentativas. Acho que foi um jogo de grande qualidade, mesmo com a ausência do Bam. Fiquei preocupado com alguma dificuldade do Khalil Ware em gerir o Moussa Diabate, mesmo com o Khalil Ware a fazer 19 ressaltos. Não foi fácil ao Khalil Ware gerir o Moussa Diabate. Portanto, esta equipa do Ziti, já vou falar um bocadinho do Ziti e dos Clippers para fecharmos. Esta equipa dos Hornets, desculpem, caos total. E acho que esse caos pode ser benéfico numa série contra os Pistons. Acho que os Pistons têm, obviamente, grandes defensores para toda a gente. O Alçar, o próprio Cade, o Ron Holland, Jalen Duren. Portanto, acho que não seria uma série de grande dificuldade para os Pistons, mas acho que o Charlotte tem o caos do Charlotte, uma noite em que eles lançam 56 vezes 3 pontos. Vamos imaginar que em vez de marcarem 18 teriam marcado 23. Não é? Já estamos a falar aqui de uma desvantagem que os Pistons não conseguiriam acompanhar, até porque os Pistons não são propriamente uma equipa de muitos lançamentos de 3 pontos. Vamos ver o que é que vai acontecer nesse play-in. Eu teria castigado o Lamelo Ball com um jogo de suspensão para este jogo do play-in, aliás, mas percebo que a Liga não o tenha feito porque se querem realmente que o play-in ganhe aqui, já acho que já está bem solidificado, mas ter um jogador como Lamelo Ball nesse jogo play-in pode ser naturalmente bem mais apelativo. Miami Heat. Não tenho dúvidas que este verão vai ser quente em Miami. Acho que a equipa não pode continuar neste ram-ram. Estamos a falar de uma equipa que desde o ano em que vai à final andou sempre play-in, andou sempre ali eliminado em primeira ronda, sem grandes expectativas. Houve aquela era de Jimmy Butler que rapidamente se esfumou depois da saída à final, e agora olhamos para esta equipa e vemos que tem qualidade. Acho que Tyler Hero tem uma ótima qualidade. Jaime Racas, que até pode ser um dos candidatos a ganhar o prémio de Most Improved, tem qualidade. Bam Adebayo tem qualidade. Davion Mitchell acho que se tornou um jogador interessante. Andrew Wiggins teve se calhar o seu melhor jogo ao serviço dos Heat. Continua a ser um asset que interessante, mas esta não é uma equipa para andar aqui no ram-ram das 39 vitórias, das 40 vitórias. Os Heat não são os Bulls, e portanto não tenho dúvidas que Giannis Antetokounmpo, eu vi alguns rumores a apontar o nome de Kawhi Leonard como possibilidade. Não tenho dúvidas que eles vão atacar, vão ter picks para ir ao mercado, vão ter possibilidade de fazer propostas muito reais. Tem aqui alguns assets. O nome do Tyler Hero pode ser um nome interessante. Acho que, por exemplo, se eles vão buscar um jogador como Giannis, acho que precisariam de ter o Tyler Hero, porque senão de onde é que vamos passar? A não ser que eles joguem com Giannis e Bam Adebayo e depois 3 atiradores à volta, mas não é. Ok, há Norman Powell também, que também se esfumou muito. O Norman Powell jogou 20 minutos no jogo de play-in, mesmo com prolongamento. Portanto, há aqui alguns assets, há aqui algumas decisões importantes, e não tenho dúvida que eles vão ser uns tubarões no mercado. Se vão conseguir ou não, isso é outra conversa, porque haverá outras equipas obviamente interessadas também no Giannis e eventualmente no Kawhi, mas pronto. Esta equipa não é uma equipa de andar em ram-ram, como eu disse. Portanto, Eric Spoelstra certamente terá novas armas, certamente, para trabalhar. Certamente que Pat Riley está a trabalhar nisso, não tenho dúvidas nenhumas que os Heat, com várias picks de primeira ronda para poder ir ao mercado, com alguns bons contratos, com uma ficha chamada Tyler Hero, vão ao mercado e vão atacar forte. Vamos ver. Se eu acho que a questão do Giannis, Tyler Hero, mandar Tyler Hero para Milwaukee, não percebi muito bem o que é que isso faria para Milwaukee, a não ser que depois eles pegassem o Tyler Hero e retrocassem, porque acho que Milwaukee está pronto para um full down rebuild, para entrar. Os Bucks estão-se a preparar aqui, na minha opinião, para entrar aqui num processo à la Wizards, 3-4 anos de muitas derrotas e tentar ter sorte no draft. Bem, vamos ver o que é que esta equipa vai fazer. Do lado do Oeste, os Clippers foram a equipa que foi eliminada. Belíssimo jogo, Kawhi Leonard e Steph Curry. Deixem-me só dizer isto. Eu já aqui elogiei muitas vezes o Draymond Green. Eu sou muito fã do Draymond Green. Reconheço que não gosto da personalidade dele de todo. Mas aquilo que eu vi ele fazer ao Kawhi Leonard no último período desse jogo play-in foi absolutamente insano. Nesta era, onde os ataques onde os jogadores ofensivos têm muito mais permissões do que os defensivos,
eu não me lembro de ver um período onde um jogador tenha dito, ok, não, isto acabou, eu vou defendê-lo 1 contra 1 e ele não vai fazer nada, e tenha conseguido. Uma coisa é no jogo anterior, um Victor Wembanyama, vamos ter agora uma série entre os Blazers e os Spurs. O Victor Wembanyama vai fazer isso ao Donovan Clingan, não tenho dúvida nenhuma. Acho que o Clingan vai ter uma série muito difícil. O Clingan vai ser um jogador com muitas faltas nesta série, mas o Victor Wembanyama consegue fazer isso no jogo anterior a alguém. No perímetro, a um jogador como Kawhi Leonard, eu nunca tinha visto, ou pelo menos já não vi há muitos anos. O Kobe volta e meia fazia isso. Lembro-me do Kobe fazer isso uma vez ao Damian Lillard, num jogo contra os Blazers. Eu não tenho a certeza se não é no ano de rookie do Lillard. Se não é no ano de rookie, é no ano a seguir. Eu gosto aqui de pensar. Não é no ano de rookie, já me lembro. É no ano de rookie do D'Angelo Russell. Exatamente, D'Angelo Russell. O Lillard já estava na liga, claro que já estava na liga. E o Kobe defende o Lillard na segunda parte e fez isso. Eu lembro-me perfeitamente desse jogo. E portanto, o jogo do Draymond Green foi absolutamente inacreditável. Compreendemos todos que os Warriors estão a olhar para a próxima época, o último ano de contrato do Steph Curry, com Jimmy Butler, Kristaps Porzingis, Draymond Green, e estão a olhar e estão a dizer, ok, ainda há aqui um último ano, mas não deixou de ser muito interessante ver o que o Steph Curry fez naquela exibição. Não sei se não foi um dos últimos grandes momentos do Steph Curry, momentos singulares do Steph Curry. Obviamente não haverá muitos mais, estamos a falar de um jogador já veterano, mas impressionante o que ele fez. Por seu lado, LA Clippers para o ano vão ser o 9º plantel mais caro da NBA. Não tenho dúvidas que eles vão fazer aqui mexidas. Estou muito curioso para perceber, porque no ano passado percebeu-se logo que eles não iam querer fazer tanking, mesmo com a saída do Paul George, ainda que o Paul George já tenha saído há 2 anos, ou já seja 2 épocas sem Paul George, mas percebemos que eles não iam querer fazer porque iam ter o jogo All-Star em casa, porque iam abrir novo pavilhão e havia muitas coisas envolvidas. Agora, com a saída de James Harden, com a saída de Zubac, que foi uma coisa que surpreendeu imenso, com Kawhi a fazer se calhar a melhor época individual da carreira desde o último ano dele, ou do penúltimo ano dele em San António, antes da lesão. Vamos ver. Acho que há aqui um cenário onde os Clippers vão ao mercado e colocam o Kawhi Leonard à venda, digamos assim. Kawhi Leonard é um jogador que tem as debilidades que nós sabemos, físicas, e que é um jogador que não se pode confiar. Porém, há aqui certamente um cenário onde poderá haver aqui uma equipa que olhe e que ofereça qualquer coisa pelo Kawhi. Já falámos aqui da questão dos Clippers, dos Miami Heat. Bem, esta equipa dos Clippers tem mais ou menos o plano montado para daqui a um ano terem uma grande liberdade salarial. Não sei se não há aqui também um caminho de ok, vamos aqui ter mais um ano de Kawhi, com o Garland a full, e vamos ver o que é que acontece, e depois sim entramos aqui num processo diferente. Mas eu acho que não fará grande sentido dizer isso a Kawhi Leonard, e a troca que eles fizeram pelo Ivica Zubac já me leva a crer que eles estão a olhar aqui para determinadas situações. Vamos ver. São demasiado caros para não estar no playoff, e portanto, mesmo com um dono bilionário que certamente não se importa de pagar as penalizações, não faz tanto sentido. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Para fechar, só uma última nota, que é esta semana de play-in trouxe grandes notícias para os Oklahoma City Thunder. Não só são o grande favorito a ganhar o título, não estou a dizer nenhuma surpresa, não só isso, como garantiram 2 picks neste draft. Com a ida dos Philadelphia 76ers ao playoff, a pick dos 76ers é de Oklahoma. Vamos ver em que posição, aliás, já podemos depois ver a posição dela. Por outro lado, com a eliminação dos Clippers, significa que os Clippers, a pick dos Clippers,
não vai estar na lotaria, aliás, eles não vão estar no playoff, vai estar na lotaria, significa que essa pick é dos Oklahoma City Thunder. Ora bem, as notícias ainda podem ficar melhores, porque se os Golden State Warriors eliminarem os Phoenix Suns, significa que os Warriors são 8º na conferência, os Suns são 9º na conferência e os Clippers são 10º na conferência. Ou seja, aumentam um bocadinho as odds, porque se os Suns eliminam os Warriors, significa que os Suns são 8º, os Clippers são 9º e os Warriors são 10º. Ou seja, se Golden State eliminar Phoenix, os Clippers caem para 10º, ou seja, há um aumento de não sei quantos por cento, uma percentagem qualquer, acho que são 4 ou 5% pontos percentuais da pique dos Clippers saltar para as 4 primeiras e eventualmente até para a primeira escolha. Portanto, há aqui um cenário real, quer dizer, não é real, quer dizer, não é provável, mas por exemplo no ano passado os Dallas Mavericks tinham 1% de hipóteses de garantiram a pick 1. Há 2 anos Atlanta tinha 2 ou 3% de hipóteses de garantiram a pick 1. Portanto, há aqui um cenário em que Oklahoma é a equipa mais forte nos playoffs, ganha o título e pode ter a primeira escolha do draft. Não é a mais provável, mas é um cenário que pode acontecer. Portanto, há aqui, e depois disso levanta outro problema. E depois eu e o Ricardo iremos falar sobre isto. Portanto, há aqui um cenário em que não é um cenário, há aqui uma situação que é os Oklahoma City Thunder vão ao draft, escolhem 2 jogadores com a pick de Filadélfia, com a pick de Los Angeles, com a pick dos Clippers, e não têm lugares de plantel para estes jogadores. Ou seja, vão ter de dispensar os jogadores que podem ser interessantes. Olhando aqui para o plantel olhando aqui para o plantel de Oklahoma, Thunder Payroll. Olhando aqui para o plantel dos Oklahoma City Thunder, portanto, todos os jogadores que estão neste ano, todos têm contrato para o próximo. Todos, não há ninguém expirante. Há 1, 2, 3, 4, 5, 6 team options. As team options são Isaiah Hartenstein, não tenho dúvidas que vão acionar essa team option. Lu Dort, também não tenho dúvidas que vão acionar a team option, depois logo se vê a questão da renovação. Kendrick Williams, ok, este já consigo imaginar que eles possam declinar a team option. Cason Wallace não vão declinar e vão até estender o contrato certamente, provavelmente Lu Dort fará o próximo ano e depois sairá. E será Cason Wallace a assumir a posição. Jared McCain, estamos a falar de 4 milhões, parece-me inevitável que eles acionem a team option e depois logo se vê. E depois o caso mais complicado, não é complicado, o caso mais difícil de avaliar, que é o Nikola Topic, que teve basicamente 2 anos perdidos na NBA, seja pela lesão e depois pela questão do cancro. Mas também não me parece, aos 20 anos tem que acionar porque não sabem o que é que tem ali. Portanto, eles têm que acrescentar ainda mais 2 jogadores aqui, ou seja, alguém tem que sair, não é? E tudo o resto tem contrato, e depois são jogadores que, saindo de Oklahoma, muitas equipas vão estar interessadas. Vamos aqui fazer o exercício. Portanto, Shea não se põe, Hartenstein, Lu Dort, Caruso, Chet, Jalen Williams, Cason Wallace, AJ Mitchell. Esses são os intocáveis, digamos assim. Depois, na segunda linha, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Jalen Williams. Qualquer um destes jogadores, se saísse hoje do Oklahoma, tinha lugar em 80% dos 5 iniciais da liga. Vamos pôr aqui, por exemplo, os Lakers. Jalen Williams, titular. Aaron Wiggins, titular. Isaiah Joe, talvez. Mas é um atirador, e atiradores dá sempre jeito. Podemos aqui descer um bocadinho. Thomas Sorber, tem 20 anos. Não se sabe o que é que vai dar. Jared McCain teria lugar certamente, nem que seja como um 6º homem. Portanto, há aqui algumas decisões que esta equipa vai ter que fazer.
é interessante, porque os plantéis só podem ter 15 jogadores. Eles já começam a ficar apertados a nível de salários, porque para o ano entra em ação o contrato de 41 milhões de dólares do Jalen Williams, entra também em ação o novo contrato do Chet. Depois, no ano a seguir, entra em ação o Supermax do Shai Gilgeous-Alexander. Portanto, estamos a falar já de 60 e tal milhões. A equipa já vai ser cara. E ainda vai ter que acrescentar, e vamos aqui imaginar que eles até conseguem a primeira escolha. Estamos aqui já a falar de mais um contrato a entrar aqui. Portanto, não deixa de ser interessante que isto não é só acumular, não é como no futebol, onde as equipas podem ter 20 jogadores todos de super estrelas. Também não é real, também não acontece isso, não é? Mas pronto, mas percebem o que eu estou a dizer. Portanto, é interessante ver que os Oklahoma City Thunder podem ter que ter decisões interessantes para o resto da liga, porque há aqui muitos jogadores que têm grande qualidade. Isto é o grande mérito desta equipa dos Thunder, porque apostam em Shai Gilgeous-Alexander. A única pick que eles têm alta foi a do Chet. Foi a única pick que eles têm lá em cima, no top, mas depois conseguem encontrar Cason Wallace, conseguem encontrar Lu Dort, conseguem encontrar Jalen Williams ali a meio da lotaria, Jalen Williams, o próprio Aaron Wiggins. Portanto, há muito interesse nas decisões que Oklahoma vai fazer. Tenho total certeza que muitas equipas da liga estão a olhar para ver se podem ir ao trash can dos Oklahoma City Thunder buscar jogadores. Vamos ver o que é que vai acontecer. Seja como for, temos aí play-in, temos aí playoffs, não tarda nada. Grandes jogos, estou muito. O jogo que eu mais quero ver, acho que a maioria estará mais ou menos como eu, é o jogo que vai ser no sábado às 8h30, se não estou em erro, entre os Denver Nuggets e os Minnesota Timberwolves. Sou muito curioso para ver aonde é que o Rudy Gobert vai ficar encaixado, aonde é que o Nikola Jokic vai ficar encaixado na defesa. Portanto, muito curioso para ver isso. E esta série entre os Knicks e os Hawks pode ser também muito, muito interessante. Bem, meus amigos, episódio sozinho, na terça não será assim, não se esqueçam, depois iremos fazer aqui uma pausa, em princípio será uma semana. Portanto, gravaremos na terça e depois voltaremos a gravar não na terça seguinte, mas na outra. Portanto, não é assim muito tempo, papá. Eu sei que o timing não foi brilhante a nível de NBA, mas é o que é. Bem, vamos embora, já sabem. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.